continuidade ao nosso estudo panorâmico da Bíblia, agora vamos entrar no livro de Isaías. Isaías é um profeta, um dos profetas maiores, e ele atuou no reino de Judá. O ano em que ele atuou foi entre o ano 740 a.C. até o ano 690 a.C. E no versículo 1 do capítulo 1 diz, visão de Isaías, filhos de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Então, ele englobou um período muito grande, Uzias foi um rei assim muito importante, no reino de Judá. Ele fez muitas invenções, fortaleceu bastante o reino, mas ele teve um problema. Ele tentou entrar no templo, e fazer uma coisa que ele não devia. Ele ficou leproso. Aí o filho dele, Jotão, reinou no lugar dele. E depois tem o reino Acás, o rei Acás. Ele foi um rei muito terrível. Ele foi a Damasco, trouxe ídolos. Foi um rei muito, muito difícil. E nesse contexto, você vai ter a maior parte da profecia de Isaías. E claro, aí entra Ezequias, que foi um rei maravilhoso, Na época de Ezequias, o rei da Síria, tentou invadir Jerusalém, e ele tinha um exército de 185 mil homens, e esse exército Deus acabou de uma forma maravilhosa, Isso está tanto no livro de Isaías, capítulo 36, 37, 38, 39, quanto em 1 Reis, como em Crônicas, Então aborda essa passagem maravilhosa, da ação de Deus, contra o rei da Síria, na época do rei Ezequias. Claro, o rei Ezequias fez algumas coisas indevidas. Por exemplo, na época de Ezequias, ele ficou doente, Isaías orou por ele, ele foi curado. Também teve o caso, de que ele que ele recebeu os embaixadores da Babilônia e mostrou toda a riqueza dele. Ele foi repreendido por Isaías. Então Isaías, nessa época, ele teve uma atuação muito marcante, nesse reino de Ezequias, que foi um bom rei, apesar pelo fato dele ter pedido mais 15 anos, aí nasceu o sucessor dele, foi o filho dele, Foi um rei terrível. Então esses 15 anos não foram muito produtivos. Mas o que importa, vamos falar um pouco do livro de Isaías, O livro de Isaías é impressionante, ele tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. E é interessante que até 39 livros são do Velho Testamento. Então, o 40, quando começa o capítulo 40, Isaías é como se ele estivesse entrando no Novo Testamento, que ele começa a falar de João Batista. As profecias de Isaías são impressionantes. Ele, 150 anos antes, ele profetizou o nome do rei Ciro, da Pérsia, e foi assim, é um livro maravilhoso, é considerado assim o evangelho do Velho Testamento. Na verdade, ele é como se ele fosse uma miniatura da Bíblia, apresentando, até o capítulo 39, a experiência do povo de Israel, e depois do 40 para frente ele começa mostrando muitas coisas a respeito do Novo Testamento, até mesmo do reino milenar, da vinda do Messias, e o Ciro, como um tipo de Cristo, que seria o libertador do povo de Israel. Então, as palavras de condenação de Isaías vão do capítulo 1 ao 35, e é interessante quando começa, no capítulo 1, no versículo 4, fala: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. Aí ele fala, ouvi a palavra do Senhor no 10, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei
do vosso Deus, vosso povo de Gomorra. Quer dizer, o povo de Israel tinha se tornado como o povo de Gomorra e Sodoma, né? E ele fala, né, que vale a multidão dos seus sacrifícios, né? E no versículo 12, né? Quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é para mim abominação. Então ele mostrando, né, que o que ele mais tinha horror era aquele ajuntamento solene com a iniquidade, né? Mas ele fala, né, no versículo 15, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então essa é a palavra dele, né, para o povo de Israel. Mas ele também fala a respeito das nações, né, vizinhas, do capítulo 13 ao 23, e que Deus tem um caso contra todas as nações, né, do 24 ao 35, até algumas nações que se aproveitavam da situação de Israel. Aí ele mostra, né, os agentes da ira de Deus, né, lembrando que os assírios eram esses agentes, depois os babilônicos, né, e Isaías 36 a 39 é o período que aborda ali o rei Ezequias. E depois do capítulo 40 ao 60, aí mostra as palavras de conforto e esperança, por isso que é o Evangelho, né, mostrando, né, que Deus vai providenciar o libertador. O capítulo 53 é impressionante, né, que ele aborda tudo que Jesus passou na cruz, né, o sofrimento de Jesus com detalhes, né. Mas um ponto assim, que eu queria ressaltar, né, no livro de Isaías, é quando ele é chamado, no capítulo 6, aí ele fala, né, eis-me aqui, Senhor, tal. Aí no versículo 9, então disse ele, o Senhor, né, vai e diz a este povo, ouvi e não entendais, vede e não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converter e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Quer dizer, ele foi chamado para pregar e as pessoas não receberem, mas mesmo assim ele foi fiel ao Senhor. E o Senhor precisa que muitas vezes a gente pregue e aquelas pessoas não vão receber, mas há necessidade de que se pregue. Aleluia.